Você já sentiu o sangue ferver enquanto alguém que carrega o seu sobrenome usa as suas maiores inseguranças contra você em uma mesa de jantar? Você já sentiu a frustração de ter a razão, mas sair como o vilão da história porque perdeu o controle emocional? A maioria dos homens acredita que ganhar uma discussão com um parente tóxico significa ter o argumento final, provar que o outro está errado ou arrancar um pedido de desculpas que nunca virá. Se você pensa assim, você já perdeu antes mesmo de abrir a boca. Parentes tóxicos não jogam o jogo da lógica, eles jogam o jogo da dominação emocional. Eles não querem a verdade, eles querem a sua reação. Eles precisam do seu grito, do seu choro ou da sua explicação desesperada para validar o poder que eles exercem sobre você. Mas hoje, a regra do jogo muda. Você vai aprender a ganhar não convencendo, mas vencendo a pessoa através da sua conduta inabalável. A primeira lei para vencer um parente tóxico é entender a geometria do conflito. Em uma discussão comum, há uma troca de energia. Em uma discussão com um sabotador familiar, há uma sucção de energia. Eles lançam um anzol. Pode ser uma crítica ao seu trabalho, um comentário sobre o seu corpo ou uma comparação maldosa com um primo bem-sucedido. O seu erro fatal é morder esse anzol. Quando você se explica, você se submete. A explicação é a linguagem do subordinado. O soberano não explica suas escolhas a quem não tem autoridade sobre ele. Para ganhar, você deve aplicar o vácuo de resposta. Quando o ataque vier, você não vai contra-atacar e nem se defender. Você vai olhar para a pessoa com uma curiosidade gélida, como se estivesse observando um fenômeno biológico estranho. Deixe o silêncio durar 3 segundos a mais do que o normal. Esse vazio de resposta é insuportável para o tóxico, porque retira dele o oxigênio da reação. Você não ganhou o argumento, você anulou a existência do ataque. O sistema familiar tóxico funciona como uma máfia emocional. Existe uma hierarquia invisível baseada na culpa e na dívida. Eles te lembram do que fizeram por você há 10 anos para garantir que você aceite o desrespeito de hoje. Para vencer aqui, você precisa realizar o que chamamos de desmame da validação. Entenda, você nunca será bom o suficiente na narrativa deles, porque a sua insuficiência é o que mantém o controle deles. Se você aceita esse papel, você é um escravo voluntário. Ganhar a discussão significa aceitar que você é o errado na visão deles, e estar absolutamente em paz com isso. Quando você para de lutar para ser compreendido, você se torna perigoso. O parente tóxico perde o controle sobre você quando percebe que a opinião dele não consegue mais alterar sua frequência cardíaca. Se eles dizem que você mudou, que você está frio, que você não é mais o mesmo, apenas concorde. Você está certo, eu mudei. E volte ao seu silêncio. Não há nada mais assustador para um manipulador do que um homem que aceita o rótulo de vilão com um sorriso de soslaio. A ciência da influência mostra que o tom de voz domina o conteúdo da fala. Em uma discussão familiar, o tóxico vai elevar o volume para te induzir a fazer o mesmo. É o efeito espelho. Se você grita de volta, você desceu ao nível dele. E no lamaçal da mediocridade, ele tem mais experiência que você. Para ganhar, você vai falar mais baixo e mais devagar. Quanto mais alto eles gritarem, mais calma será a sua voz. Isso cria um contraste de autoridade que é visível para qualquer pessoa ao redor. Você se torna o adulto na sala, e o parente tóxico se torna a criança tendo um acesso de fúria. Essa é a lei da entropia emocional. Quem mantém o centro governa o caos. E se a situação escalar para ofensas diretas, você usará a pergunta cirúrgica. Você terminou? Apenas isso. Sem raiva, sem mágoa. Apenas a pergunta de quem está esperando o ruído acabar para voltar ao que realmente importa. Muitos homens carregam a culpa do salvador. Eles acham que ganhar a discussão é fazer o parente tóxico entender que ele é tóxico. Esqueça isso. Você não é terapeuta de quem se recusa a ser curado. A sua única responsabilidade é com o seu império pessoal. Nas reuniões de família, pratique a dissociação estratégica. Esteja presente fisicamente, mas mantenha a sua mente no seu próximo projeto, no seu próximo treino, na sua próxima vitória. Trate a interação com parentes sabotadores como se fosse uma transação comercial burocrática. Seja educado, seja breve e seja inacessível. Se te perguntarem por que você não compartilha mais a sua vida, diga apenas: estou focado em coisas que exigem discrição. Isso sinaliza que o seu mundo cresceu e eles não têm mais o convite para entrar. O respeito não é algo que você pede, é algo que você impõe através da sua distância.
Antes de continuarmos para a fase final da dominação emocional, entenda uma coisa: o conhecimento sem ação é apenas entretenimento. Se você está aqui, é porque decidiu que não será mais a vítima de ninguém, especialmente de quem divide o seu sangue. O Conduta X existe para forjar essa nova linhagem de homens soberanos. Se você quer dominar as leis do respeito, da presença e da autoridade gélida, o seu lugar é com a gente. Inscreva-se no canal agora e ative as notificações. Aqui nós não discutimos, nós executamos. Deixe o seu legado começar pelo seu autodomínio. A vitória definitiva sobre um parente tóxico não acontece no grito, acontece no sucesso que você não compartilha com eles. O maior cala-boca que existe é o seu extrato bancário, o seu físico impecável e a sua paz mental que eles não conseguem perturbar. A sabotagem familiar é um teste de resistência. Eles vão tentar todas as táticas: vitimismo, depois de tudo que eu fiz por você; chantagem emocional, você vai me deixar doente; e isolamento, ninguém na família gosta do seu jeito. O homem de conduta vê isso como um treinamento militar. Cada ataque é uma repetição para fortalecer a sua barreira de aço. Quando você para de reagir, você começa a governar. O seu silêncio é a prova de que você não precisa mais da aprovação deles para existir. Você matou o bom menino e deu lugar ao homem que define seus próprios termos. Ganhar em silêncio é o ápice da maturidade masculina. É entender que a maioria das discussões são apenas ruídos de egos heridos. Se você entra na arena, você se suja. Se você observa da arquibancada, você domina. Da próxima vez que um parente tóxico tentar te puxar para o lamaçal, lembre-se, a sua energia é o seu capital mais precioso. Não gaste um centavo com quem não investe em você. Se eles querem brigar, deixe-os brigar sozinhos. O vazio é a punição mais severa que você pode dar para um narcisista familiar. Sem a sua reação, eles não têm nada. Sem o seu conflito, eles são obrigados a encarar o próprio vazio interno. E essa é a vitória mais absoluta que você pode conquistar. O controle é seu. Sempre foi. Você só precisava parar de dar permissão para que os outros manipulassem as suas cordas. Agora que você cortou os fios, você é livre. A sua conduta agora é o seu sobrenome. O seu respeito é o seu território. E a sua paz é o seu tesouro inegociável. Se você entendeu que a vitória começa no controle da sua própria presença, o seu próximo passo é dominar a ciência de como ser respeitado sem precisar dizer uma única palavra. O mundo não para os que explicam, ele abre caminho para os que têm presença. Assista agora ao vídeo Como Ser Respeitado em Silêncio, a Psicologia da Presença, que está aparecendo na sua tela. Lá vamos aprofundar a técnica do olhar, da postura e da energia que faz qualquer um, inclusive seus parentes mais difíceis, recuarem diante da sua autoridade. Clique no vídeo e continue a sua jornada rumo à soberania. O Conduta X termina aqui, mas a sua nova vida começa agora.